10 dias sem água. Imagine. E Jesus coloca isso como algo crucial na nossa vida, e de fato é, mas ele disse assim: eu sou a água viva que você precisa. Eu sou o pão vivo que você precisa. Você acha que o mundo tem muitos dias pela frente? Eu creio que não. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia declara que nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e vai voltar para que todos os homens prestem contas com Ele do que tem feito, a vida que tem levado. O sol nasce todos os dias. A chuva cai também, não são todos os dias, mas a chuva cai, o vento sopra. Então, a prova de que Deus está trabalhando na terra, de que Deus está agindo na terra, a prova de que Deus é bom está aí todos os dias. Hoje o dia amanheceu mais uma vez. Ou seja, hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Hoje você e eu, nós estamos tendo mais uma oportunidade. Uma oportunidade de se voltar para Deus. Uma oportunidade de se voltar para o nosso Criador. Uma oportunidade de se nos voltar para aquele que nos criou e que nos conhece verdadeiramente. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Não podemos esquecer, cada dia que nós vivemos é um dia a menos na nossa vida. É um dia a menos. Um dia a menos. Será que nós estamos aproveitando esse dia que Deus está nos dando? Será que nós estamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu? Como ele diz aqui em João 6,32. Será que nós estamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu? Da água viva que é Cristo Jesus? Será que nós estamos nos aproveitando disso? Nós estamos fazendo a nossa parte? Ou nós estamos vivendo como a geração de Noé? Jesus disse que na geração de Noé foi assim. Estava todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, até que veio o dilúvio e acabou com tudo. E Jesus disse assim: olha, essa geração é assim também. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nesse exato momento está acontecendo no Brasil e no mundo milhões de programas de rádio como esse aqui, anunciando para você a palavra de Deus, anunciando o Evangelho e dizendo para você: nós estamos aqui tocando a trombeta de Deus para te dizer: acorda, acorda desse sono, desperta desse sono, porque Cristo vai voltar. Se volta para Jesus. Toma posse da vida eterna por meio de Cristo. Recebe Jesus como teu verdadeiro, único e suficiente Salvador, porque os dias estão se findando. Os dias estão se findando. Ouve a palavra. Recebe Cristo na sua vida. Muda esse estilo de vida. Para de viver na prática do pecado dia e noite. Você não vai viver 400 anos, 500 anos. Você não vai viver o que viveu Enoque, o que viveu Matusalém. Você não vai viver o que viveu. Você não vai viver 300 anos, meu irmão. A vida do homem é curta. Se passa de 70 a 80, é canseiro e enfado, diz a palavra de Deus. Então, o que você está fazendo? Você está demorando muito tempo para receber Cristo na sua vida? Desperta desse sono, porque os dias são maus e os dias estão terminando. O mundo está chegando no seu final. Jesus Cristo vai voltar. É promessa dele. Jesus vai voltar. Ah, pastor, eu não acredito nessa tal de volta de Jesus. Tudo bem que você não acredite. Tudo bem. Mas isso não muda
O fato de você não acreditar não muda a natureza das coisas. Isso é uma promessa chamada promessa unilateral de Deus. Se eu crer, Jesus volta. E se eu não crer, ele volta do mesmo jeito. A minha incredulidade não impede a volta de Cristo. A minha incredulidade não anula os planos de Deus. A minha incredulidade não faz com que Deus abra mão ou desista do seu plano, não, de modo nenhum. A minha incredulidade morre comigo, ou vive comigo enquanto eu tiver vida. Mas não muda os planos do Eterno, não muda. E esta palavra, a palavra de Deus, esta palavra é viva. Ela é viva, ela é a verdade. Por isso ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim não terá fome, eu sou a água viva, aquele que bebe nesta fonte não terá sede, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que mata a nossa sede. É ele. Não é mais ninguém. Nós corremos o dia todo, o tempo todo, atrás de ganhar dinheiro, bens materiais. Nós passamos a vida toda trabalhando para comprar carro, casa, ganhar dinheiro, viajar, tudo isso. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tá tudo certo você trabalhar para prosperar, nada errado. Só que não se esqueça do teu Senhor. Não esquece daquele que te criou. Não esquece daquele que disse: eu voltarei. Se você abrir a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, João 14, 6, ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e a tendes visto. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água viva. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você precisa de Jesus na sua vida. Assim como eu preciso de Jesus na minha vida. O mundo precisa de Jesus. É claro que não são todas as pessoas que aceitam, que querem, e está tudo bem. Nós podemos viver a nossa religião no Brasil tranquilo. Graças a Deus por isso. Mas eu estou aqui nesse sábado para te dizer que você precisa tomar uma posição para com Jesus. Porque Ele vai voltar. Você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Você precisa da água viva, que é Jesus Cristo. Você precisa da vida eterna, que é Jesus Cristo. Você acha que só ter uma condição socioeconômica é o suficiente? Dinheiro não leva a gente para o céu. Dinheiro é bom. Dinheiro nos traz conforto. Dinheiro resolve muita coisa na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Mas o dinheiro não abre as portas do céu, nem para mim, nem para você. Não abre. Não tem problema nenhum ter dinheiro no bolso, o que você não pode é ter dinheiro no coração. Não tem problema nenhum você ser dono do dinheiro, o que não pode é o dinheiro ser teu dono. Mas veja, nós precisamos de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva.
Será que você tem sede de Jesus? Será que você tem fome de Jesus? Sabe esse vazio que está no seu coração hoje? Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Essa sede que você tem, essa sede só pode ser descedentada por Jesus Cristo. Essa fome que você tem, só Jesus pode. Se alimenta dele, de Jesus Cristo, e muda a sua história, muda a sua vida. A paz que você precisa está em Cristo. A Bíblia diz que a paz de Deus é tão maravilhosa que ela excede todo entendimento. Sabe o que é você viver uma situação difícil na sua casa ou na sua família, mas mesmo assim você ter paz? É porque a paz de Cristo, ela não está condicionada nem ao lugar que você mora, nem à sua condição social, nada. A paz que vem de Deus, ela simplesmente vem e habita no seu coração, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Ela permanece no seu coração. É por isso que você acha estranho, e de fato é mesmo. É estranho quando a gente vive uma situação adversa, uma situação difícil, mas a gente tem paz. E aí as pessoas falam assim, mas como pode? Como pode você viver uma situação dessa e ter paz no seu coração? É porque a paz, ela não é minha, ela está em mim, mas ela não é minha, ela é a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz de Jesus. Ela vem, ela é nos dada. Ela é nos dada, ela é colocada no nosso coração. E ela não sai com as consequências, ela não sai com a situação que nós vivemos. Seja qual for a situação, a nossa paz vem de Deus. Por isso que você precisa de Jesus. E eu. Por isso que nós precisamos nos alimentar de Jesus. Por isso que nós precisamos ir à fonte das águas, da água viva que é Cristo Jesus. Nós precisamos beber nessa fonte de águas vivas que é Jesus. Nós precisamos beber nessa fonte todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos sair desta fonte porque ela é inesgotável. É fonte de graça, é fonte de amor, é fonte de bondade, é fonte de poder, é a fonte de águas vivas. A fonte é Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo tempos difíceis hoje na sua vida. Talvez você olhe para a esquerda, olhe para a direita e diga assim, eu não tenho saída. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Então, vai à fonte da água viva que é Cristo. Se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Veja o que ele disse aqui, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho que você precisa andar. Eu sou a fonte que você precisa beber. Eu sou o pão que você precisa se alimentar. Eu sou a paz que você precisa ter. Eu sou a comunhão que você precisa na sua família, na sua casa. Eu sou a porta que você precisa passar por ela. Eu sou a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se alimenta dele. Essa fonte de água viva, inesgotável, é Cristo para sarar sua alma, o seu espírito e te dar paz. Quantas pessoas não conseguem mais dormir, ter uma noite de sono tranquila? As perturbações que vêm na cabeça, as preocupações excessivas da vida.
se preocupa com a família, se preocupa com o emprego, se preocupa com tudo. Eu não estou falando de cuidado, eu estou falando de preocupação excessiva. Ela vira um transtorno, ela gera uma ansiedade, ela se transforma numa doença. E a pessoa diz assim, eu não tenho paz para comer, eu não tenho paz para dormir, eu não tenho paz para viver, eu não tenho paz para trabalhar, eu não tenho paz para nada. Claro que você não tem, você não se alimenta da fonte da paz que é Cristo. Se alimenta da fonte da paz que é Cristo e você tem paz. Se alimenta da fonte da paz, que é Jesus Cristo, e você vai ver essa paz na sua vida, quebrando todos os protocolos, vencendo as batalhas em paz. Veja bem, a presença de Jesus na sua vida não livra você das batalhas, dos conflitos, das lutas, mas ele te dá paz, ele te dá estratégia, ele te mostra o caminho, como lutar. Ele te dá as armas mais poderosas, as armas mais eficazes para você ser um soldado que luta, mas luta com dignidade. Você luta com as armas certas, porque é Deus que te oferece elas. O texto diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas aquelas fortalezas do inimigo. O inimigo levanta fortaleza na nossa mente, nos colocando medo, nos colocando pavor, mexendo nas entranhas do nosso coração, muitas vezes gerando raiva, gerando ódio, gerando rancor, gerando dúvida, gerando tudo isso. E nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Como é que nós vamos lutar? Nós vamos lutar de mãos vazias? Óbvio que não. De mãos vazias não dá. Nós precisamos lutar com Jesus. Ou Jesus é que vai nos dar a vitória nessas batalhas. Nós precisamos fazer aquilo que Davi fez quando enfrentou Golias. A Bíblia diz que Davi, um jovem, estava diante de Golias e ele disse assim, mas quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E depois da afronta, o Davi disse assim, mas eu vou em nome do Deus vivo. E foi, e venceu. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ir em nome de Jesus. Ah, pastor PH, eu não estou enfrentando um Golias. Você pode não estar enfrentando um Golias literalmente, eu também não. Mas quantas batalhas nós temos para lutar? Quantos Golias nós estamos enfrentando hoje? Tem Golias que atende como ansiedade, tem Golias que atende como enfermidade, tem Golias que atende como um orgulho, rancor, a soberba, a inveja. São coisas que você não gosta, mas está aí no coração. Precisa sair daí. Porque essas coisas fecham as portas da prosperidade, as portas para a gente avançar. Essas coisas fecham as portas. E você precisa lutar contra elas. E você e eu sabemos que não podemos vencer por nós mesmos, mas Jesus pode nos ajudar. Aliás, lutar contra essas coisas, contra esses Golias da vida, é certeza de vitória. O que nós precisamos nos alimentar. Vamos nos alimentar com o pão da vida? João 6,32. Vamos nos alimentar com o pão da vida? Vamos nos alimentar com a água da vida? Vamos nos alimentar
com o verdadeiro pão espiritual que é Cristo Jesus? Porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. O convite está feito para você. Aliás, o convite foi feito para nós há mais de 2000 anos. Jesus é a fonte das águas, Jesus é o pão vivo, Jesus é a paz, é a alegria, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele. É por Ele que nós precisamos andar. É da paz de Jesus que nós precisamos. Será que não está na hora de você abandonar esse caminho que você tem tomado aí durante bastante tempo? Você tem lutado, não flui nada, o ministério não anda, a família não melhora, as portas estão fechadas e a única coisa que você sabe fazer muitas vezes é lamentar. Ah, lamenta por isso, lamenta por aquilo, reclama, murmura. Não adianta, não adianta. Não adianta. Você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Você precisa beber da água viva, que é Jesus Cristo. Você precisa disso. Quando você começar a se alimentar do pão vivo verdadeiro, que é Jesus, você começar a beber da água viva que é Jesus, você então começa a sentir no seu coração, na sua alma, na sua vida, esses efeitos. Paz. Paz na sua alma. Paz no seu espírito. Paz na sua casa. Paz na sua vida. Você começa a sentir a alegria que você não entende. A vida não está tão fácil, as coisas não estão maravilhosas, mas há uma alegria dentro de mim. De onde vem? Vem dele, vem de Jesus, vem de Deus. É o Espírito Santo que está colocando em você essa alegria. Consegue entender isso? Ah, eu não sei porquê. A conta está sem grana, as coisas estão difíceis, mas eu tenho alegria e tenho paz. Você encontrou a fonte certa. Você está se alimentando do pão certo, do pão vivo. Você está se alimentando da água viva. Você está no caminho. A porta que se abriu para você é a porta, é Cristo. Você está se alimentando dele. Então você está vivendo coisas que até então você não vivia, porque você procurava tudo isso aonde? Procurava tudo isso no dinheiro, procurava nas coisas materiais, procurava nas pessoas, procurava na bebida, procurava na droga, procurava no álcool, na violência, procurava na velocidade, no som, nas baladas, na zoeira. Você estava procurando isso nesses lugares e não estão aí. Não estão. Está aqui. É palavra, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Viva essa palavra e você vai experimentar a alegria que você até então não experimentava. Você vai experimentar a paz que você até então não experimentava. Você vai experimentar a comunhão na sua casa que até então você não experimentava. Você e eu, nós fomos feitos para viver em Deus, em Cristo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso nessa manhã. Nós fomos feitos para viver em Deus. Tira um peixe da água. Tira um peixe da água, em poucos minutos ele morre. Por quê? Ele foi feito para viver na água. Sai de Deus para você ver. Em pouco tempo você morre espiritualmente, porque nós fomos feitos para viver em Deus. Nós, fora de Deus, é como um peixe fora d'água. Não temos vida. O que nós temos quando estamos fora de Deus é ilusão. O mundo nos oferece uma ilusão. O mundo nos oferece, ele nos engana. O pecado nos oferece o quê? Liberdade, mas nos dá o quê? Algema. O pecado, ele nos oferece o quê? Alegria, mas nos dá tristeza. O pecado nos oferece o quê? Um lugar maravilhoso, mas nos dá o quê? Uma masmorra. O pecado nos oferece paz, mas ele coloca guerra,
O pecado nos oferece o quê? Tranquilidade. Mas ele oferece o quê? Tormento. O pecado, nós não podemos pagar o preço do pecado, porque Cristo, só Ele pagou. O pecado vai te levar a um lugar mais longe do que você planejou. Vai te cobrar um preço maior do que o que você pode pagar. Por isso, não seja enganado, enganada pelo pecado. Vai na fonte da água viva que é Cristo e tenha paz. Se alimenta do pão vivo que é Jesus Cristo e tenha paz. Recebe no teu coração agora, em nome de Jesus, a alegria que vem de Jesus Cristo. Recebe na tua casa, na tua família hoje, a saúde em nome de Jesus, a paz em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua casa hoje, repouse sobre a tua vida hoje, que nesse momento, enquanto eu clamo aqui pela nossa vida, que as mãos de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja agindo na tua casa, na tua vida, na tua família, te dando paz, libertando você do poder do pecado. Que você sinta hoje a doce alegria de Cristo na sua vida. E que as pessoas possam ver isso em você. Que Cristo se manifeste na sua vida hoje de maneira poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Recebe a cura espiritual, física. Recebe o socorro, recebe a provisão agora em nome de Jesus. Esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra é poderosa para mudar a nossa vida, a nossa história. Conhecereis a verdade vos libertará, não é? Evangelho de João 8,32. Conhece essa verdade? Conhece essa palavra? Vida eterna. As lutas continuam na terra? Continua sim. Ah, pastor PH, mas as minhas batalhas continuam? Continua. E lute elas dignamente, mas lute com as armas que Cristo vai colocar nas tuas mãos e para de tentar lutar com as tuas próprias armas, porque você não conseguiu vencer até agora e não vai conseguir. Mas se você lutar com as armas que Cristo coloca nas tuas mãos, você vai vencer com certeza. Que nesse sábado você seja abençoado, abençoada, você e a sua família. Que a bondade de Deus se estenda hoje e sempre na sua casa. Que não falte o pão de cada dia para a sua família. Que não falte a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aproveita, compartilha essa palavra com alguém que você gosta, com as pessoas que você ama. E assim você estará edificando a vida de muita gente. Bem, passou-se uma hora, não é muito rápido. Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui na Rádio Paz FM 87.5. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde. Aproveita bem o final de semana com a tua família e não permita que esse dia passe sem que você faça o bem para o seu semelhante. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. Programa Jesus na Hora Certa, com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Aproveita e me segue lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram. Vai lá no Instagram e coloca assim, ó, Jesus na Hora Certa, PH. Eu estou por lá. Coisa boa para você lá no nosso Instagram. Vai lá no YouTube, tem um canal no YouTube, Jesus na Hora Certa, PH. Se inscreve lá no nosso canal também e compartilha minhas redes sociais com outras pessoas. Lá você vai encontrar coisas que edificam a tua vida. Que Deus te abençoe e fica na paz. Até o próximo sábado às 9 da manhã. Querendo Deus. Fica na paz.